poderia ter sido uma expulsão, marcação de um pênalti. Enfim, o Palmeiras se sentiu prejudicado na Libertadores, se sentiu prejudicado na Copa do Brasil, tanto que fez uma reclamação formal e também em algumas partidas do Campeonato Brasileiro. É mais do que um sinal de alerta que tem que ligar em relação a isso, mas avalia a questão de chegar e fazer uma reclamação formal, como fez nas outras competições e no caso dos jogos do Campeonato Brasileiro. Inclusive a presidente Leila teve uma reunião presencial com o presidente Edinaldo Rodrigues da CBF em relação à arbitragem. É um assunto que pega muito, né? O Palmeiras fala muito nessa questão das 24 horas para depois você seguir adiante, mas ainda é uma quarta-feira assim de muita lamentação, de remoer muito assim o que aconteceu ontem. O Palmeiras tinha plena convicção de que poderia ter vencido o Atlético Paranaense e se classificado para mais uma decisão. Enfim, tá todo mundo muito ainda machucado, muito magoado. Por exemplo, para citar duas apurações aqui que eu fiz, né? Conversei com algumas pessoas próximas ao Abel e essas pessoas disseram o seguinte: não, nem vão conversar, nem vão ligar, deixa ele lá fazendo as reflexões. Enfim, o Abel é um cara muito competitivo, não gosta de perder, então é um dia assim realmente para ele ficar mais na dele, mais introspectivo. Então até quem está com ele no dia a dia prefere deixá-lo mais tranquilo. No caso, por exemplo, do Rony, que é um dos protagonistas ali de lances polêmicos ali, de um lance polêmico que aconteceu, que o VAR nem chamou, né? Entendo que se fosse no Campeonato Brasileiro o VAR chamaria, enfim, e outros países também, mas o árbitro ontem decidiu não chamar. Eu ouvi o seguinte de uma pessoa próxima ao Rony: pô, o Rony é um jogador que não é de fazer cena, né? Não é um jogador de simulação. Realmente ele sentiu que aquele braço, né, do atleta do Atlético Paranaense de fato machucou, incomodou, tanto que ele pediu ali, logo caiu pedindo atendimento. Não foi uma simulação, o Rony sentiu. São pequenas apurações e pequenas respostas do que a gente viu ontem lá no Allianz Parque e que o elenco do Palmeiras ainda parte e sente demais, né? Ainda existe aquela coisa de você remoer a derrota. Então o Abel, que tem muito já fixada essa cultura de que 24 horas para depois você seguir adiante, já alguns, né, por outro lado, já alguns atletas já se manifestam, né? Você tem um ou outro ali trocando mensagem e você tem também alguns que publicam, né, algumas frases, publicam alguma mensagem para o torcedor que o Palmeiras que segue adiante. No caso do Dudu, por exemplo, ele foi até as redes sociais dizendo que de fato o Palmeiras nessa temporada já conquistou o Campeonato Paulista, a Recopa Sul-Americana e tem a possibilidade aí com a vantagem de conquistar o Campeonato Brasileiro. Próximo jogo no fim de semana contra o Juventude, que é o Lanterna. Vai ser em casa, a atmosfera, pelo menos o elenco, comissão técnica, o clube em si, entende que o torcedor do Palmeiras, que nos últimos anos tem sido tão vitorioso, não é agora que vai deixar o time de lado e não vai lotar o estádio. Ainda mais que se trata de um campeonato brasileiro que o Palmeiras tem conquistado nos últimos anos e que o Abel Ferreira ainda não tem na sua galeria de títulos essa competição, esse campeonato brasileiro, que desde o começo do ano, né, desde o começo lá do Campeonato Brasileiro, eu venho dando essa informação de bastidor. É uma competição que o palmeirense quer muito, mas é uma espécie de pequena obsessão de quem está internamente hoje no Palmeiras, até porque o Abel conquistou tudo, mas ainda não tem um Campeonato Brasileiro. Óbvio, todo mundo queria a Libertadores. Isso aqui, se eu disser alguma coisa contrária a isso, eu vou estar aqui inventando. Todo mundo lá dentro da academia de futebol queria a Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro é uma competição que o clube vai comemorar e muito se conquistar. Tem essa vantagem. E agora, foco total, depois dessas 24 horas, seguindo a cartilha de Abel Ferreira, essas 24 horas para poder seguir adiante. Existe esse laço entre os jogadores, algo que foi criado nas conquistas e que vai ficar cada vez mais forte também quando você não tem uma conquista, quando você tem uma derrota. No caso, da maneira que foi, vai juntar ainda mais o elenco, me disseram isso, que o grupo vai ficar cada vez mais forte em relação da maneira que foi a eliminação da Libertadores para seguir adiante no Campeonato